Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Nessa quarta-feira que a gente realiza a nossa gira virtual. Eu sou o Gleison, estou aqui com a Adilson para a gente realizar mais essa gira, né, Adilson? Boa noite. Boa noite, Gleison, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Sempre é bom estar aqui fazendo essa gira virtual, aprendendo bastante e levando conhecimento também para todos que aí estão escutando a gente. Vamos iniciar com a nossa prece? Vamos sim. Então, neste momento, vamos nos concentrar, já que a espiritualidade já se faz presente, e que a gente possa nos conectar da melhor maneira possível a esses guias espirituais. Pai amado, tu disseste, quando houveste 2 ou mais reunidos em teu santo nome, tu estaria presente em espírito e verdade. É confiante nas suas santas palavras que estamos aqui, mais uma vez reunidos para realizar essa gira. Agradecemos essa oportunidade com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Amém. Epa babá, Oxalá. Epa babá, Oxalá. Vou te pedir para você fazer a proteção da casa. Então vamos, nesse momento, pedir aos nossos guardiões que possam fazer a proteção física e astral do Templo Escola Pai João de Aruanda, e não somente do templo, mas também de todos aqueles que aqui estão nos assistindo nesse momento, todos possam receber essa luz e proteção desses Exus e Bombogiras. Laroê Exu, Exu é Mojubá. O que você trouxe hoje de ensinamento para a gente? A gente está no mês de Nanã. Julho é um mês bastante importante para a gente dentro da Umbanda. E nesse mês de Nanã, a gente vai falar muito de conhecimento e ancestralidade. Isso é que essa vibração traz para a gente com muita propriedade, né? A gente chama Nanã, né, carinhosamente de vovó. Quando a gente saúda Nanã, a gente fala saluba vovó, né? E Nanã é sincretizada também com Senhora Santana, a mãe de Maria, a avó de Jesus, né? Então, juntamente aí com Joaquim, o avô de Jesus, né? Então, a gente tem essa ligação aí de Nanã com a ancestralidade, né? Com os mais velhos, com aqueles que vieram antes, né? O culto a Nanã remonta anterior à idade do metal, à idade do bronze, e a gente sabe disso, que é um culto muito antigo, mais de 5.000 anos. Então, a gente, quando vem saudar nesse mês Nanã, né, aí a gente tem que falar de ancestralidade. E o nosso fundamento de hoje fala exatamente sobre isso, falar de aprender com os mais velhos é cultuar a nossa ancestralidade, né? Como nossa sociedade ocidental tem tratado os mais velhos, né? Os mais velhos são considerados inúteis, desnecessários e invisíveis aos olhos da nossa sociedade. Homens e mulheres mais velhos e mais velhas, que já experimentaram uma espécie de morte simbólica, ficam desesperados ao constatar que são cada vez mais descartados e que são considerados um peso para a sociedade. O etarismo, como a gente chama o preconceito por idade, né, se tornou uma realidade cruel, ainda muito maior com a pandemia de Covid que vivenciamos nesses anos recentes. Os idosos ficaram mais vulneráveis nesse período, psicológica e socialmente. Discursos sórdidos, recheados de estigma, preconceitos e violências contra os mais velhos, como vamos todos nos contaminar para criar imunidade e essa epidemia acabar logo, só irão morrer alguns velhinhos doentes, ou só velhinhos irão morrer, eles iriam morrer mesmo, mais cedo ou mais tarde,
foi difundido como algo natural, e isso assustou muito, o quanto nós não estávamos preparados para tratar uma população tão importante na sociedade ocidental. Na sociedade oriental, os japoneses, o mundo oriental, a cultura é muito diferenciada. A velhice traz a questão da sabedoria, né? Então, aqui a gente não teve esse costume, e aí isso nos assustou muito. Nanã Buruquê é a orixá mais velha conhecida dos cultos africanos. Seu culto remonta a tempos anteriores à Idade do Bronze. Nanã nos ensina algo muito diferenciado sobre os mais velhos. Nas sociedades africanas, o conhecimento sempre foi repassado de geração em geração por meio da oralidade. E cabia aos mais velhos a função de cuidar dos ensinamentos, atingindo um status muito importante nessas sociedades. São eles que estão nos ensinando a ser pessoas mais amorosas e generosas, são eles que estão cuidando de nós, como fizeram durante toda a vida. Respeitar e aprender com os mais velhos é cultuar nossa ancestralidade. Nas raízes profundas da cultura emergem os fios entrelaçados da sabedoria dos mais velhos, uma fonte inesgotável de conhecimento que molda e sustenta a identidade de uma sociedade. É nos conselhos sábios dos anciãos que encontramos as tradições transmitidas de geração em geração, carregadas de experiências que ecoam como lições valiosas para as futuras eras. A importância cultural da sabedoria dos mais velhos reside na capacidade de preservar a história, os costumes e os valores que fundamentam uma comunidade. Eles são os guardiões do passado, detentores de um acervo precioso que ilumina o caminho para o presente e orienta o futuro. É através dessa herança cultural que as gerações se conectam, formando uma tapeçaria rica e complexa que reflete a essência de um povo. Valorizar e aprender com a sabedoria dos mais velhos é reconhecer alicerces sólidos sobre os quais construímos nossa identidade coletiva, honrando a trajetória dos que nos trouxe até aqui. Né? Cultuar a ancestralidade é fundamento basilar na Umbanda, né? Por isso que a gente sempre saúda essa vibração nanã, aí, saluba vovó, saluba nanã, como eu falei anteriormente. A gente sempre saúda os que chegaram antes, os mais velhos. A gente costuma dizer a bênção aos mais velhos, a bênção a todos aqueles que nos ensinam, né? A gente tem na nossa casa, né, quando a gente traz isso para um fundamento, né, dentro da Umbanda, o respeito aos mais velhos e o respeito à nossa ancestralidade, a gente tem um fundamento legal que é feito através de uma roda de ancestralidade, que é realizada na casa. Essa roda, o que seria isso? Nós nos reunimos, todos os médios da casa, sentados à volta de um preto velho, de uma preta velha, ali, que vai trazer esses conhecimentos de forma oralizada para todos nós, para que a gente possa beber na fonte exatamente de quem vivenciou algo anterior a gente. Então, traz conhecimentos ainda da África, traz conhecimentos das vivências aqui no Brasil, traz o conhecimento da ritualística, traz o conhecimento da humanidade, como ela deve se portar e se comportar, inclusive para que a gente entenda que a nossa sociedade precisa se corrigir a todos os tempos, né? Então, Umbanda, eu sempre digo isso com muita propriedade, é dizer que Umbanda não é só uma religião, é uma filosofia de vida. É mudar a sua forma de viver de uma forma mais esclarecida no convívio com todos, né? E aí, esse fundamento para a gente segue à risca, né? Seguir os ensinamentos da nossa ancestralidade com muito respeito. Essa é uma dica de preto velho, né? Não precisa nem dizer mais do que isso, do que falar, pretos velhos quem são? Se não são esses velhos psicólogos dentro da Umbanda que nos escutam nas nossas mazelas e nos cuidam com o carinho necessário pela experiência dos anos vividos que tem aí, não só na Umbanda, mas também de encarnações passadas. É esse o fundamento de hoje, viu, Adilson? Que bom, que bom. E geralmente você traz um texto também, o que você trouxe? Então, eu trouxe, já que a gente está falando isso dentro da Umbanda,
né? A gente precisa também trazer o outro lado da história, que é a comprovação da ciência, porque os velhos são mais sábios. E tem que ter um porquê disso, né? Então, assim, por que a gente fala isso? A gente fala da boca para fora? A própria ciência diz isso, né? E aí eu trouxe um texto do Carlos Nasser que diz o seguinte: a sabedoria humana atinge o seu ápice justamente quando outras aptidões do cérebro começam a diminuir. Entenda essa aparente contradição. Dá-me coragem para mudar o nosso passo, o que posso, serenidade para aceitar o que não posso mudar e sabedoria para perceber a diferença. A conhecida prece mostra com bastante simplicidade o quanto a capacidade de fazer bons julgamentos é valorizada. Mas seria a sabedoria uma dádiva ou algo que se desenvolve com o tempo? Para a neurociência, não há nada de místico. A sabedoria é uma forma de processamento mental muito avançada, que atinge seu auge apenas na velhice, justamente a época em que a capacidade do nosso cérebro começa a diminuir. Esses dois processos aparentemente contraditórios não estão tão distantes assim. A velhice é sempre vista como uma época de declínio, mas ela pode trazer novas habilidades muito poderosas. Mas o que é a sabedoria, afinal de contas? Os dicionários dizem que é a qualidade de ter experiência, conhecimento e capacidade de fazer bons julgamentos. E uma descrição mais prática é a capacidade de saber a solução de um problema complicado ou inesperado de maneira praticamente instantânea e sem esforço mental. É também a capacidade de conseguir antecipar eventos que costumam pegar as pessoas desprevenidas. Mais do que simplesmente saber reconhecer uma situação de crise, por exemplo, o mecanismo da sabedoria permite enxergar formas de resolvê-la, mesmo que a pessoa nunca tenha atravessado uma situação igual. A habilidade de reconhecer semelhanças entre problemas aparentemente novos e outros já resolvidos é o que definimos como competência. Quanto maior o número de experiências e padrões acumulados por uma pessoa competente, maior a sua experiência em um determinado campo. E é por isso que um médico com vários anos de trabalho acumulados consegue resolver problemas melhor do que um recém-formado, apesar de o treinamento de ambos ser muito semelhante. Todos nós, em maior ou menor grau, possuímos competências e conseguimos acumular experiência. Já a sabedoria é vista como a versão mais avançada dessas habilidades. A sabedoria, então, seria consequência de uma grande quantidade de redes atratoras do cérebro da pessoa. E tanto elas quanto os padrões levam tempo para serem acumulados em quantidade suficiente para resolver problemas de maneira rápida e eficiente. Por causa disso, o envelhecimento acaba sendo o preço da sabedoria. A relação entre sabedoria e envelhecimento não tem a ver somente com o acúmulo de experiência. Um outro fator importante são as mudanças que ocorrem na forma como o cérebro lida com as informações. O lado direito, esquerdo, do caso de quem é canhoto, responsável pelo processamento de informações novas, costuma sentir os efeitos do envelhecimento, antes do lado esquerdo, onde se concentra boa parte da nossa memória a longo prazo. Na prática, a experiência e a sabedoria acabam conseguindo compensar parcialmente essa perda. Quando somos jovens, a maior parte do nosso poder de processamento é empregada em tentar entender o mundo e as situações com as quais nos confrontamos. Esse poder diminui com a idade. Em contrapartida, a maioria dos problemas que surgem podem ser resolvidos com base na comparação com os padrões que foram acumulados. A isso chamamos de experiência e sabedoria. No fundo, talvez seja a experiência e a sabedoria que nos permitam viver 60, 70, 80 ou mais anos. Somos uma das poucas espécies cuja vida vai além do período reprodutivo. Sem o acúmulo de experiências que alimentam a biblioteca de padrões, mesmo a mais analítica das mentes não conseguiria chegar à sabedoria. A sabedoria, escreveu o filósofo grego Sócrates, começa com a vontade de saber. Na transmissão do conhecimento acumulado para as gerações mais novas, assim saudamos os nossos mais velhos na Umbanda, mais experientes
e mais sábios que nós. Saravá. Amei esse texto dele, né? É a explicação da ciência, porque a gente tem esse arquétipo dos velhos como sábios, como aqueles que nos orientam, né? Aqueles que melhor têm a experiência de dizer para a gente como agir e como atuar, né? Já que não temos tanta experiência quanto quem já viveu mais que a gente, né? Quando a gente traz isso para a Umbanda, a gente não está falando só dessa vida atual, a gente está falando de experiências também de vidas passadas, né? Quando a gente pega um preto velho, por exemplo, a gente vai ver isso muito claramente. Todas as experiências de vida que ele trouxe para essa situação em que ele se encontra, desse espírito guia, para fazer a guiança da gente com tudo aquilo que a gente está necessitando, compreender para aprender a resolução das nossas dificuldades de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais harmônica, né? Com serenidade, como eles gostam de falar, né? Isso. E é isso, né? Por falar nesses velhos, eu acho que a gente pode, né? Trazer Pai Joaquim, né? Pai Joaquim. Hoje vamos ter Pai Joaquim junto com a gente, né? Falando um pouquinho disso também, falando de ancestralidade, né? Então, vamos lá? Adorei as almas. As almas adorei, graças a Deus. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem milonga pra benzer. Ixi, filho. Benção. Deus abençoe, meus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Graças a Deus. E meus filhos que aqui estão escutando possam receber toda a luz do Mestre Jesus. Graças a Deus, meus filhos. Primeiro, gratidão, né? Desses fios, tudo tá parando para escutar esse velho agora, né? Vocês pegaram num ponto muito importante, filho, que é a questão da ancestralidade. Primeiro esclarecimento que eu acho que a gente precisa fazer é que existem os nossos ancestrais parentais, né, filho? Aqueles, né, que prepararam o mundo para você estar aqui, né? Seus pais são os primeiros ancestral seu. Mas, se você pegar 10 gerações somente para trás dos seus pais, seus avós, bisavós e assim por diante, 10 gerações, meus filhos, você vai ver que você vai ter mais de 3.000 ancestral ligados ao ser diretamente em tão pouco tempo que é 10 gerações, filho. Olha que coisa bonita da gente analisar. Tudo aquilo que a gente tem no nosso inconsciente hoje, do que a gente chama de inconsciente coletivo da humanidade, são os padrões de repetição desses ancestrais parentais que você tem das gerações passadas ligados a você. Tudo aquilo que você hoje tem de memória de sentimento, digamos assim, vem desses ancestrais parentais. Só isso, filhos, já seria uma honra e uma forma muito honrada de se saudar cada um deles. Feliz daquele que pôde conviver, né, com um ancestral em vida, aqui, encarnado. Com os pais é mais fácil, com os avós até mais. Poucos são aqueles que conviveram com os bisavós. Daí para trás, então, nem se fala, né? A gente não teve esse contato físico nessa vida, mas tem na memória coletiva o contato com essa nossa ancestralidade parental. Por que esse velho traz essas coisas agora? Porque é daí que surge o respeito. É da bênção que pede aos mais velhos, né, filho? É dali que se aprende, que se pede a bênção, porque ele é capaz de abençoá-lo. Ele é capaz de trazer a sabedoria
do bem-querer. Abençoar, meu filho, é bem-querer, é bem-dizer, né? Isso que é abençoar, né? Por isso, meus filhos, que antigamente, né, vou dizer assim, que hoje é mais raro, mas a gente sabe que ainda acontece. Era muito comum, quando você adoecia, você era levado a uma senhora chamada benzedeira, que no seu conhecimento popular fazia seu rezo com um galho de planta, uma erva poderosa, e ali fazia as suas curas. Ah, mas que magia é essa que ela trabalhava? Ela trabalhava, filho, com a magia da sabedoria, com a magia do conhecimento. Isso que foi falado daqui, de vocês falaram que a ciência prova que quem é mais velho é mais sábio, é essa sabedoria que ela trabalhava. A magia do conhecer as ervas, a magia do conhecer o sentimento, a magia de ter experimentado e vivenciado muita coisa na vida para saber que tem gente que tem inveja e põe mal olhado, que tem aquele que põe quebranto no menino, mas está achando bonito, mas está pondo quebranto. E ali ela manipulava a energia e fazia tudo que tinha que ser feito. Hoje, filho, quando adoece, esquece essa medicina tradicional. Não é isso, filho? Isso. Por quê? Porque hoje a vida corrida de vocês e a sociedade que vocês têm aprendeu que isso é balela, isso já foi superado, que o mais velho tenha que ser esquecido. Isso foi se passando no tempo, filhos. E aí acontece o que a gente vê hoje de desvalorização do conhecimento. Eu falava desses ancestral parental. Mas e dentro da Umbanda, filho? Que a ancestralidade não é só ancestralidade parental. Meus filhos, a ancestralidade que é cultuada dentro da Umbanda é a ancestralidade divinizada. É a ancestralidade do preto velho. É a ancestralidade de o culto ao orixá, aos inquis, a algo muito antigo e cultuado em que é remontado e trazido por esse conhecimento que foi repassado na geração que chegou até você, né? Então, quando a gente fala dentro da Umbanda de respeitar os mais velhos, a gente não está falando apenas da figura física, a gente está falando do respeito ao conhecimento, porque esses ancestrais trazem aí o conhecimento necessário na mudança da humanidade. Meus filhos, vocês entendem por que vocês reencarnam? Vocês reencarnam, filho, porque uma única vida é muito pouco para se aprender o suficiente para evoluir na necessidade que o espírito necessita. Ora, e vocês achando que tá bom demais o que vocês já aprendeu. Ora, meus filhos, escuta e percebe o jeito que os mais velhos à sua volta se comportam. Não, não são os velhos chatos, não. Sabe, filho? São os mais experientes e dizem, depois não lhe diga que eu não lhe avisei. É triste quando você comete uma falha e você lembra dessa frase e diz, meu Deus, por que eu não escutei minha mãe? Por que eu não escutei meu pai? Não escutei meu avô? Ele falava lá e repetia, eu não dei atenção. Mas agora
preciso eu escutar melhor a voz da experiência. Sim, a sabedoria chega na fase que mais precisamos de auxílio e apoio. O corpo físico já não é o mesmo, a memória já não é a mesma, né, meu filho? O auxílio é necessário no carinho, no aconchego. É a fase da vida que perdemos as pessoas amadas. É a fase em que todos aqueles que conhecemos e convivemos vão retornando à pátria espiritual. Precisa de muita compreensão. Os mais idosos, meus filhos, os mais velhos, precisam sim ser cuidados com carinho. Esse talvez seja o ensinamento dessa gira de hoje, porque é dele que você pode absorver coisas para quando você também, se Deus permitir, envelhecer saudável, envelhecer em amor aos seus que estão à sua volta. Lembro eu de uma passagem em minha vida encarnada. Dentro das senzalas, filho, isso sempre foi muito respeitado. Os mais velhos eram tratados, pois já não aguentavam mais a lida. Para os senhores, quem não aguentava mais a lida era apenas um peso numa fazenda, numa senzala. Para todos os outros que estavam ali, representava muito mais que uma força braçal. Ali representava a força ancestral, o conhecimento e a luz divina. A força de Zambi, a força de Deus, era presente nesses mais velhos. A eles cabia o ensinar da religiosidade. A eles cabia educar os mais novos, as crianças. Ora, se é possível colocar na mão desses idosos os que mais estão aptos e prontos a aprender, que dirá a gente que não dá ouvido? Então, filhos, aprenda esse conhecimento, respeite quem está dentro da sua casa, respeite quem está dentro dos espaços que você ocupa, respeite e dê valor com sabedoria, para que quando você estiver nessa mesma idade, você seja respeitado. Que assim seja. Que assim seja, vô. Muito obrigado. Não é isso, meu filho? Meu filho tem uma velhinha muito bonita que está com 90 e tantos, não é, meu filho? Vai fazer 95 esse ano. Não é? Olha que coisa bonita, olha que dádiva divina. Poder estar ali perto nesse aprendizado e troca de carinho. Né, meu filho? E assim é, filhos. E assim tem que ser. Nesse amor tão bonito de compreender. Que Zambi, nosso Pai, abençoe vocês nessa noite de hoje, que traz esse tema na força dessa véia Nanamburuqui, e na força desses preto velho que aqui chega, que vocês recebem com tanto carinho, que você também receba com carinho, não só esses ancestral divinizados, mas o ancestral parental que está do seu lado nessa família carnal. Que assim seja. Graças a Deus. Fica com Deus, meus filhos. Vai com Deus. Graças a Deus. Maravilha. Vamos lá? Vamos dar prosseguimento, fazer a nossa prece de cura e vibração pelo nosso hospital espiritual Boa Esperança. Vamos. Eu peço que todos se concentrem nessa prece. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus,
evocando nesse momento as legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola de Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores e confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar. Esclarecendo os que desejarem conhecer tuas glórias, assistindo a todos que apelam pelo teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos fazer a fluidificação da água? Vamos sim. Hoje, em especial, a gente pede a todos aqueles que trazem um copo com água para essa gira, ou mesmo uma garrafinha para usar durante a semana, a gente pede a espiritualidade, em especial a essa vibração de Nanamburuquê, das águas da chuva, dos lagos, das águas paradas, das nascentes, que possa, aqui, nesse momento de cura, depositar nessa água, nesse elemento sagrado, todo o bálsamo que necessitamos para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Explica pra gente o que são nossas caixinhas de prece. Então, você que quer pedir uma prece para você, quer pedir uma prece para um ente querido, para um amigo, para algum conhecido, basta você preencher o formulário que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Nesse formulário você vai colocar teu nome e vai dizer para quem você está enviando prece, né? A gente pede também que quando você preencher esse formulário, você também faça uma vibração ali naquele momento. E é agora, nesse momento, que a gente faz a vibração pelos nomes que estão ali nesse formulário que a gente chamou de caixinhas virtuais de prece. A gente tem a caixinha na casa, lá nas giras presenciais, né? Então, aqui a gente também trouxe esse formulário para que a gente pudesse colocar o nome e fazer a vibração junto com a espiritualidade. Perfeito. Vamos lá? Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece do Templo Escola Pai João de Aruanda. Tu conheces muito melhor a todos e todos conhecem a si mesmo. Derrama então o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes mediante o teu amor regenerador uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém, que assim seja. Vamos para os informes? Vamos sim. Nossa, hoje passou rápido, né? Passou. Então, a gente pede atenção a vocês a esse mês de julho, né? A gente teve na última quinta-feira a nossa última gira de quinta-feira do mês de julho, né? Então, todas as nossas giras presenciais, elas vão ser até o final de julho, nas segundas-feiras. Gira de Preto Velho, sendo que a última segunda-feira do mês, gira de Exus e Bombogira, né? Então, a gente está ali mexendo na casa, e aí várias atividades, várias coisas. Então, as giras sempre às segundas-feiras, né? A gente sempre abre a casa às 19 horas e pede encarecidamente que você pegue a ficha de atendimentos das 19 às 19h30, que é quando a gente faz o início aí das giras, né? Isso. Não é isso, Adilson? Esse é um dos recadinhos que a gente tem para dar. Outro recadinho bem importante, a gente já começou a montar uma turma do curso de introdução à doutrina de Umbanda, que é feito à distância, né? Ele acontece sempre às terças-feiras, de 8 da noite às 10 da noite,
né? É um curso gratuito, com 10 encontros, onde a gente traz os esclarecimentos sobre os fundamentos basilares da Umbanda. Aqueles que querem conhecer um pouco mais, aqueles que já conhecem a Umbanda, podem participar, né? Aqueles que querem também trabalhar com Umbanda, é um passo a seguir, conhecer um pouco mais sobre essa religião, ou até mesmo para perder o preconceito com a nossa religião, compreendendo melhor. A gente sabe que o preconceito ele acaba quando existe o esclarecimento sobre as coisas, né? Então, o curso traz muito isso, esclarecimento sobre os fundamentos, né? Sem mitificação nenhuma, de uma forma mais simples, da forma que sem mistério algum, que a Umbanda não tem mistérios, né? Ela tem uma clareza muito grande no que é ela como religião, né? Então, que você possa também fazer parte dessa próxima turma, que vai iniciar em agosto, essa turma, viu? Isso. Então, a gente já está montando essa turma agora em julho, porque em agosto a gente já vai iniciar essa turma aí da melhor maneira possível, né? Esses são os recadinhos básicos que a gente tem dessa gira de hoje. Lembrando que toda quarta-feira a gente está aqui. Se você perdeu alguma gira virtual, elas ficam ali gravadas no nosso canal do YouTube, aqui no nosso canal do YouTube. Basta você ali ver a playlist ali de gira virtual. Você vai ver todas as giras que nós já fizemos aqui nas quartas-feiras. Você pode assistir qualquer uma delas, né? Sempre você vai trazer conhecimento importante para você aí. Se você perdeu alguma semana e quiser ver ou rever alguma gira, tá tudo aí. Só acesse o nosso canal, clica aí para você seguir o nosso canal, né? Seguidores são importantes no canal, né? É verdade. Vamos então para o nosso encerramento? Vamos sim, né? Agradecer essa noite maravilhosa, com esses ensinamentos tão bons desses pretos velhos, né? Pai Joaquim sendo sempre tão atencioso com todos nós, nos seus esclarecimentos, na nossa forma de caminhar, saudando aí também a vibração de Nanã. A gente pede que essa semana seja muito abençoada após essa gira e que a gente siga em frente todos os nossos dias, com todas as adversidades, que a gente possa, com sabedoria, sempre transpor cada um desses obstáculos. Agradecemos essa noite de hoje, mais uma vez, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambore Pemba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambore Pemba de Angola. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma bênção. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tudo de bom.